Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Por falar ainda sobre, não necessariamente sobre a partida, né, mas repercussão ainda da partida de ontem e outras coisas um pouquinho mais abrangentes do assunto aí que a gente vai falar. É relacionado a ontem, é uma parte da coletiva do Pedro Caixinha, mas envolvendo uma resposta que ele deu e outros assuntos, o mesmo assunto, mas com outra continuidade. Vocês já vão entender. Antes de tudo, se você puder deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal, tornar-se membro se quiser, tem aqui embaixo, seja membro. Teve vídeo exclusivo já hoje para os membros inclusive. E eu até falei e explico aqui, eu até peço desculpas, normalmente a gente debate bastante sempre nos comentários, né? E ontem no vídeo do pós-jogo, eu acabei que eu nem respondi nenhum ainda, porque ontem, falar pra vocês, eu fiquei bravo e puto. Ontem fiquei bem puto com aquela derrota. Acho que eu não ficava assim desde a final do Campeonato Paulista, a derrota no segundo jogo, né, evidentemente, com a derrota do Santos. Foi complicado, viu? Bem complicado, mas tudo bem. Então, a gente sempre debate no bom sentido, claro, né? O debate de sempre conversar por lá, acabou que eu nem vi. Mas, vamos falar aqui, eu separei até 2 trechos, mas eu vou separar em 2 vídeos. Hoje é sobre a última resposta do Pedro Caixinha na coletiva, que é para uma pergunta do Wagner Frederico, né? Que eu vou colocar aqui a resposta, mas antes eu já explico sobre o que é mais ou menos, né? O Wagner levanta a hipótese de se a equipe conseguiria jogar da forma como o Caixinha pretende e a diferença, né? O porquê que não estava conseguindo fisicamente, algo nessa pegada. Não foi exatamente essa pergunta, tá? Mas era mais ou menos isso. E aí, acompanha a resposta do Caixinha e a gente volta para comentar. Olha, vamos por partes. Eu acho que também estamos a pagar um preço e aquilo que tem sido o esforço que eles têm sido submetidos para que a equipa tenha uma outra rotação e uma outra intensidade. Eu vou-lhe dar um exemplo. Os nossos jogadores, em termos de distância de alta intensidade, em todos os jogos, e provavelmente o de hoje também não vai andar muito longe disso, têm sido superiores ao máximo que tiveram o ano passado em quase todos os jogos da Série B. Comparativamente àquilo que nós tínhamos no Red Bull, que tinha essa intensidade, só numa variável e por muito poucos metros, estes jogadores no primeiro jogo não as bateram. Isto tem um preço. Isto tem um preço, porque todo o estímulo leva a uma adaptação, mas o estímulo tem que ser duradouro para que a adaptação também seja duradoura, não é? Não vamos desistir, vamos continuar. Temos peças para poder rodar no meio, que é para mim o grande coração e pulmão da equipa, jogando com esta frequência? Não. Isto está totalmente ligada àquilo que pode ser a maior criatividade e anarquismo de um determinado jogador. Os jogadores virtuosos têm que ter liberdade, mas para ter mais liberdade ainda, têm que ter uma equipa equilibrada por trás deles para lhe permitir ter essa liberdade. E neste momento nós ainda não o conseguimos ter. Por isso é que o primeiro golo de hoje saiu numa transição, por isso é que ele tem que ter também uma peça defensiva no momento em que a equipa tem que defender. Ele tem que entender isso. Ele e todos os outros. Nós não podemos perder a bola e deixar 3 ou 4 jogadores à frente da linha da bola. Ainda mais com uma equipa como o Palmeiras. É impensável fazer isso. Mas tivemos uma equipa mais equilibrada, uma equipa mais madura, que tenha essa intensidade, essa presença, essa capacidade de suster o jogo, essa capacidade de ficar mais próximo da bola quando a perde, para poder atacá-la mais à frente das zonas mais altas. Os nossos jogadores criativos não têm que fazer grandes distâncias, então têm mais liberdade. E se não temos uma coisa, também não vamos ter a outra. Então a junção não se dá. Temos de continuar a trabalhar nessa orientação, mas de facto outro tipo de peças ou mais peças vão ajudar ao processo. Bom, uma coisa que me chama muito a atenção e deixa escancarado, né, como foi mal feito o trabalho do ano passado do Fábio Carille. Claro que já passou, né, já foi, mas mostra como o Santos aproveitou muito pouco um ano de reconstrução, muitas aspas, porque praticamente você não tirou nada de continuidade. Você montou um time ali, vamos subir,
vamos, beleza? E é isso. Não se aproveitou nada, não desenvolveu ninguém, você não aproveitou um ano para, de repente, ter uma despesa muito mais baixa com folha salarial e tudo mais, e depois tentar dar uma aliviada no fluxo de caixa, né, por esse ano. Você não deixou uma estrutura de um time montado, né, uma base de um time para esse ano, nada, absolutamente nada. E aí isso fica escancarado quando no terceiro jogo da temporada, 3 jogos, e na estreia já aconteceu, o técnico chega e fala, eu não acredito que o Caixinha esteja mentindo, tá? Ele tem as métricas lá, a gente não tem acesso a isso, evidentemente, também. Mas, né, se ele falou, deve realmente estar acontecendo. Que o time esse ano já teve picos ali de distância, já correu mais nas partidas dentro de não só distância, mas dentro de velocidade também, mais do que em quase todos os jogos do ano passado. Isso é muito absurdo em níveis que talvez não dê nem para mensurar aqui explicando. Porque ano passado, claro, a gente teve um ano inteiro com partidas decisivas, né? Partidas que talvez até, por exemplo, na final do Paulista eles tenham corrido mais, mas enfim, tivemos jogos ao longo da Série B decisivos, jogos que variam pontos importantes de acesso depois, claro. E aí quando você pega no primeiro jogo da temporada, você já teve o seu time correndo mais do que no ano passado, em jogos importantes, em pontos decisivos da temporada. É muito difícil, né, de entender. E claro, a gente já vai chegar lá do porquê que isso é importante também, para ter uma certa paciência a mais para o trabalho desenvolver esse ano, né? Mas além disso, mostra como realmente talvez tenha uma dificuldade nesse começo, né? Talvez jogadores, por exemplo, consigam aplicar igual foi muito bem no primeiro tempo contra o Mirassol, mas não consigam tanto como foi no segundo, na mesma partida. Talvez esses jogadores também não consigam aplicar ainda contra uma equipe muito mais qualificada como foi ontem contra o Palmeiras, porque você precisa, além de um entendimento, além de uma assimilação das ideias, que é mais difícil quando você enfrenta um adversário mais qualificado, claro, você também tem a questão que o Caixinha cita de o estímulo precisa ser contínuo. O corpo do cara estava acostumado, dos caras, né, do elenco do Santos, estava acostumado a uma carga de ano passado de treinos, uma carga de disputas que esse ano está aumentando bastante. Então, para o corpo acostumar, demora mais um tempinho, tá? É óbvio. E aí, também vai em direção a uma coisa que a gente fala aqui, e não estou falando da gente, mas sei que muitas pessoas, muitos outros produtores de conteúdo, próprios torcedores também veem muito isso e comentam, que é a preparação física do Santos, como ela é de um nível baixo nesses últimos 4 anos. Eu já falei, para mim, desde 2020, o Santos não tinha um time que efetivamente corresse, que time que tivesse fôlego, tivesse força também para correr e manter um nível de disputa alto durante os 90 minutos. Claro que não tem como o cara correr do primeiro minuto ao minuto 90 da mesma forma, com a mesma força. Óbvio que não, os caras são humanos, mas manter um nível competitivo, porque o adversário também vai cansando, né? E em teoria você tem que ficar mais inteiro que o seu adversário. E o Santos não conseguia fazer isso. Os últimos anos do Santos foram pavorosos nessa situação. E aí, voltando a dizer, quando em 3 jogos no ano, e já no primeiro da temporada, seu time já teve métricas mais altas do que no ano passado inteiro, aí é muito preocupante, né? É muito preocupante. E escancara como foi mal feito o trabalho do ano passado. E aí, para finalizar até, é por isso que eu digo da questão da paciência, né? Eu falei no vídeo do pós-jogo ontem, no começo do vídeo, no final do vídeo, falei na live do Trio hoje, mas só para deixar bem claro, eu estou 100% fechado com o Caixinha. Não tem como traçar nenhuma crítica no sentido do funcionamento geral do time ainda. É muito pouco tempo. A única crítica minha a ele ontem foi a leitura do jogo e a entrada do Rainer, por exemplo, de outras peças ali que eu não consigo entender. Quer dizer, até citei o Braga. Eu não concordo com a entrada dele, mas eu entendo a ideia. A do Rainer eu não consigo. Mas enfim, não é nem esse o ponto aqui. Só que essa necessidade de colocar vários atletas, alguns contestados, talvez faça parte desse processo do entendimento do elenco inteiro nas ideias do Caixinha. Então, talvez demore um pouquinho. Eu não acredito que, por exemplo, o Rainer vai ser uma opção durante o ano inteiro. Acredito que daqui a pouco ele já não vai entrar mais. Então,
o elenco inteiro acostumando com as ideias, acostumando fisicamente, por isso que tem que ter um pouco mais de paciência. O que não significa, claro, que o Caixinha não vai errar, que os jogadores não vão errar e que são imunes a críticas, não é isso. Mas em certos momentos talvez a gente precise esperar um pouquinho mais antes de pedir uma medida mais drástica. Eu não estou falando aqui só de demissão, estou falando às vezes até mudar o time, enfim. Só exemplificando mesmo. Acho que é isso. Quis trazer essa reflexão porque eu fiquei bem incomodado e mostra inclusive como o Caixinha também não tem problema nenhum em falar certas coisas, inclusive da substituição, né? Ele foi perguntado antes também sobre o Braga, né, ter saído, e ele falou que disse aos atletas dele quando chegou que tem histórico de substituir com 20 minutos do primeiro tempo. E tá ótimo, se o cara tá mal e ele enxerga que tem alguma peça no banco que pode mudar, beleza. O Braga entrou, depois estava mal, ele entendeu que ia tirar a opção técnica, ele mesmo falou na coletiva, e tá tudo certo. Não acho que isso pega no ego do jogador, porque se o cara falou a verdade, está jogando limpo desde o começo, o jogador não se incomoda. E eu acho, o Caixinha me parece esse cara. Agora é trabalhar, né? É trabalhar, não só ele, os atletas também, a diretoria principalmente em trazer novas peças, em entregar novas peças para o Caixinha, que inclusive é sobre isso que a gente vai falar no vídeo da outra parte da coletiva, que deve sair amanhã. A diretoria principalmente precisa ter essa obrigação de entregar mais peças para esse elenco ser mais competitivo, que hoje não é praticamente, né? Mas é isso. O que você achou da explicação do Caixinha? Não só sobre isso, se você quiser falar de outra parte também da coletiva, fica aí à vontade, os comentários estão abertos. E amanhã a gente traz com a outra parte da outra pergunta, na verdade, né? Fechou? Até amanhã, pessoal. Valeu!